Bom dia! Vamos para mais um, na verdade, primeiro, história em qualquer lugar. Acordei hoje pensando da gente conversar aqui um pouquinho sobre o início da era populista e liberal. O que significa isso? Significa que é aquele período na história do Brasil entre... tô passando meu serumzinho, aliás, maravilhoso esse aqui, tá? Da Caudalie. Entre a era Vargas, né, que foram 15 anos consecutivos, e depois, né, o regime civil-militar ali, que começa em 64. Então, nós vamos iniciar hoje a falar sobre, eu costumo resumir, assim, uma sequência de letrinhas. Então, vamos lá. A gente vai ter D, G, J, J, J. 5 presidentes. 5 presidentes aonde você terá um liberal e o resto populista. Que não significa ser democrático, tá? Significa ser populista. Tipo, né, mitar, ter likes, biscoitar, enfim, vamos usar os termos, né, atuais. Falar do governo Dutra. O Dutra, gente, ele inclusive foi colega, tá, de escola ali do Getúlio Vargas. E surreal ou não, né, porque a política... Ele vai ser o cara que vai tirar o Vargas, quase que à força, agora é o creminho, do Palácio do Catete, que ainda era a sede, né, da presidência do Brasil. Por quê? Vamos lembrar, porque lá no final do Vargas, lá em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, vai estar acontecendo aquele movimento queremista, e daí aquele perigo, né, que sem nada o Vargas já fazia ali um jeito dele continuar. O cara é um camaleão na política. O Dutra vai forçá-lo, então, faltava ali só algumas semanas, ele mesmo já tinha convocado eleições, ele mesmo não era candidato, mas também não vai ser da política, né? Aqui que começa aquelas formações partidárias que até hoje afetam o nosso país. Então o Vargas ele vai estar ligado ao PTB e ao PSD, que são dois partidos daquele corporativismo, onde você tem, né, as duas camadas sociais, a alta e a baixa representadas, e é para estar trabalhando junto. Lógico que o Vargas ele vai sair candidato não a presidente nas eleições de 45, mas a senador, deputado. Era uma bagunça nessa época, a própria justiça eleitoral que ele pelo menos, né, tinha começado. E o Dutra, ele vai sair candidato do PSD, que era o partido, né, representante da elite, a presidente. Inclusive o Vargas vai apoiar. Coisa louca, eu tô falando é política, gente. Nós que somos aqui, né, só seres que gostam de estudar a história e não se meter em política, jamais. Gosto só de estudar. História é a história da humanidade, né? Estudar o ser humano. Confesso que daí essa parte me falha a compreensão. Mas quem gosta de política, quem se envolve, quem entende, se quiser pode me dar uma luz, porque eu gosto de ensinar, também gosto de aprender. Eu sou uma explicadora, mas também gosto de ser uma entendedora, daí tem que me ajudar. Bom, o Dutra, ele vai sair candidato e vai vencer as eleições de 1945. Na competição ali, os partidos principais, né, era o DN e o PCB, sim, o PCB, vamos lembrar, fundado em 22, tinha, né, ido para ilegalidade, mas assim, gente, é a eleição de 45 e a Segunda Guerra Mundial, lembra que do lado dos aliados, você vai ter contra o eixo, basicamente contra o nazismo, né, a participação da União Soviética. Então, em 45 ainda tá valendo ser amiguinho dos comunas. Beleza, vence o Dutra. Vence o Dutra e assim que ele assume em 46, a frase, né, clássica dessas corrupções, assim, dessa coisa de, sabe, fazer um chamado para denegrir e contar meia história baseado em fatos reais, mas só conta uma parte. Ele vai falar, comunista é ateu, come criancinha e tal. E vai fazer uma mega campanha, vai fechar o Partido Comunista. Daí o velho, né, Luiz Carlos Prestes, vai de volta ao presídio. Bom, começa o governo Dutra. O que eu tenho que saber do governo Dutra, Rosana? Simples. Tem que saber do governo Dutra que ele é liberal. O que é ser liberal? É não ter aquele nacionalismo econômico, que o Vargas foi a marca dele, né? Nacionalismo econômico.
E isso quer dizer, vamos lembrar, no pós-Segunda Guerra Mundial, na própria Segunda Guerra Mundial, teve a política da boa vizinhança, uma aproximação dos Estados Unidos a todos os países americanos, mas muito com o Brasil, com o Zé Carioca. Isso vai querer dizer abrir as nossas fronteiras econômicas e se aproximar cada vez mais. Por quê? Porque é uma questão de segurança nacional. Se você pensa no general Dutra, o que é mais importante para ele? A economia ou a segurança nacional? Cada pessoa tem os seus princípios, tem as suas prioridades. E é óbvio que como um militar das antigas, um cara que estava lá nos primórdios, né, do Exército Brasileiro, naquela ideia tenentista, enfim, deles angariarem cada vez mais evidência na sociedade, para ele a segurança nacional é fundamental. E em 1946, vamos lembrar, estamos iniciando a Guerra Fria, segurança nacional é se proteger do comunismo. O inimigo agora é outro, né? Antinazismo agora é comunismo. Então, depois que ele consegue, né, como presidente, uma nova Constituição, logicamente, entra em vigor, lembrando de novo, se ele está após era Vargas, estava rolando ali a polaca, então vem em 46, né, volta ali a ter o federalismo, Vargas tinha queimado as bandeiras, os três poderes equilibrado, porque o Vargas tinha lá fechado, né, o Congresso. Vamos lembrar que vai estar sendo aí promulgados os direitos humanos e tal, mas está tudo no início, ainda estamos caminhando nisso, né? Assim caminha a humanidade. Bom, tem que fazer alguma coisa, e o que ele fez foi essa aliança econômica aí com os Estados Unidos, que basicamente, pode falar o que quiser do Vargas, mas tinha dinheiro em caixa. E como ele abre, né, essas barreiras alfandegárias, vai acabar que todo esse dinheiro guardado vai se embora. Ele vai acabar com as reservas. Por quê? Porque vai entrar aquela chuva, né, de produtos importados competindo com o nacional e a gente vai voltar para aquela lógica de comprar o do outro, deixar de produzir o nosso e começar a consumir coisas que antes a gente nem precisava. Enfim, não dá para fazer, né, só cagada. Ele tenta organizar, outra coisa que eu tenho que lembrar, já falei duas então, né? Abrir as fronteiras alfandegárias, fechar o Partido Comunista, porque ele é um militar, e a outra, Plano SALT. Então aqui começa, minha gente, os planos econômicos. Plano SALT, que antes não tinha, né? A gente tá com uma república, vamos pensar, foi a República Velha Vargas, e agora começa a república que a gente mais ou menos conhece hoje. Então cada governo tem que apresentar um plano de governo. Então vamos lá, a partir de agora, na história do Brasil, você vai lembrar de cada presidente conforme o seu plano econômico. Planejar não quer sempre dizer executar, né? Mas o que ele fala que ele vai fazer? Saúde, legal. Alimentação, bacana. Transporte, é uma grande marca dele. Energia. Então, de alimentação, transporte, energia. Ué, tá faltando alguma coisa? Não, nada importante. Tô sendo sarcástica. Educação. Pra quê? Já volta, né? Igual na República Velha, vocês tinham esse descaso com investimento em educação, teremos com o senhor Dutra isso. Esse plano SALT, né, que vai acabar, vamos dizer assim, não nem cumprindo, mas focando só em uma meta, vai fazer com que os 4 anos de governo dele causem um saudosismo. Porque, assim, pelo menos com o Vargas, você teve, né, um investimento muito mais diversificado. Ele nacionalizou ali recursos naturais, ele investiu, querendo ou não, ainda que manipulando, né, na educação. A CLT, ela, tudo tem perdas e ganhos, né, mas ela, mesmo corporativista, ela vai ampliar ali várias garantias para o trabalhador, assim como para o empregador. E o dele vai ficar muito focado na elite, muito focado ali nos americanos. Então bate um saudosismo, bate uma saudade do titio Vargas, porque a vida não era só para os ricos, né? Ele era o pai dos pobres, era a mãe dos ricos, mas pelo menos lembrava da galera. Então, zero novidade, né? Assim como foi feita a profecia pelo Vargas, quase que um Arnold Schwarzenegger, a referência aqui ao Exterminador do Futuro, ao Beck. O Vargas, ele falou em 45, quando ele foi tirado do catete: eu voltarei nos braços do povo. Fato. Em 1950,
ele vai se eleger, porque ele ficou senador, né, durante o governo do Dutra, ficou mais lá em São Borja, na fazenda dele, um senador meio que domiciliar, mas ele vai voltar. Por quê? Por causa dessa falha econômica, que faz com que a grande maioria da população brasileira sinta que antes, pelo menos, tinha uma certa regulação nessa participação do capital estrangeiro. Até a próxima História em Todo Lugar.